Sandro Correia Rocha fez um balanço das contas do município. Ele apresentou planilhas de tudo que o município arrecada e gasta todos os meses. Em média, 85% da arrecadação de Caratinga vem do Fundo de Participação dos Municípios, Imposto sobre a Operação Relativa à Circulação de Mercadorias e do Imposto de Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA. Esse tipo de arrecadação é chamada de transferências constitucionais, mas o FPM e o ICMS houve diminuição de repasse dos governos federal e estadual. A arrecadação é maior nos primeiros meses de cada ano, mas oscila a partir do mês de maio. No início do ano, a gente tem um volume maior de aporte de recursos. Com o quê? Com a chegada do IPVA, com o FPM um pouco maior do que a média do ano. Contudo, a partir dos meses de maio a dezembro, dos meses de maio a novembro, a arrecadação cai. Ou seja, a tendência da linha da receita oscila. A tendência da linha da despesa é normal, é tendência linear. Então, teoricamente, o que sobra, a pouquinho da sobra de janeiro e fevereiro, é para complementar as faltas que vão ocorrer a partir do mês de maio e até novembro. Sandro afirmou que o município teve um aumento de receita de 39% desde 2010, uma média de 7,8% ao ano. O contador ressalta, porém, que as despesas também tiveram aumento. Ele deu como exemplo o fato do salário mínimo ter sido reajustado acima de tudo o que Caratinga arrecada. O crescimento da receita não acompanhou o crescimento da despesa. Significa o seguinte, que o crescimento do salário mínimo é muito maior do que o crescimento da receita municipal. Se a receita municipal, se o nosso município é dependente totalmente, 85% de tudo que a gente arrecada é dependente do governo federal, está aí a equação. Sandro disse que o município não pode gastar mais que 48,60% com funcionalismo público, mas em junho deste ano chegou a 49,70% com a folha de pagamento. O contador lembrou que se os gastos com os salários atingissem 54%, o município deixaria de receber recursos de projetos federais. Sandro declarou que as demissões ocorridas recentemente foi uma necessidade de ajuste fiscal. O vereador Diego Oliveira fez diversos questionamentos e, no fim da reunião, afirmou que faltou planejamento do executivo diante das informações já levantadas ano a ano. No município hoje está havendo a falta de planejamento, porque o gestor, quando ele entra para assumir o seu cargo, ele tem que saber que automaticamente, mesmo que cresça a arrecadação, ela cresce também a folha de pagamento. Então evitar algumas contratações, tentar já enxugar do início do mandato para não gerar uma expectativa e ter que demitir pessoas depois que já estão ali, entrou no orçamento familiar aquele recurso. O contador afirmou que a estimativa de arrecadação do município no primeiro semestre deste ano era de 75 milhões de reais, mas foi 5 milhões abaixo do esperado. O funcionário público de carreira, que chegou a assumir a Secretaria de Planejamento e Fazenda de Caratinga, citou que o governo anterior deixou uma dívida de 18 milhões. Sem contar os juros das dívidas, o município deve 28 milhões no total. A dívida de curto prazo, em torno de 23 milhões. A dívida de longo prazo, da ordem de 5 milhões e meio, podendo chegar a 8 milhões com a consolidação dos débitos previdenciários, que porventura vai acontecer até o dezembro desse ano. De maneira geral, os vereadores da Câmara de Caratinga gostaram da prestação de contas. Nós havíamos cobrado a presença dos secretários, dando respostas sobre a sua gestão, sobre o que vem fazendo à frente de suas secretarias. Então, e nada melhor que começar pelo secretário de Fazenda. Apesar de que sempre com os termos técnicos, né, que é só quem mesmo da área que pode entender melhor tudo que foi explicado, mas em tempo também explicou, conseguiu passar para a gente assim as responsabilidades do executivo quanto a chegar aos 49% aí de receita gasta
com o funcionarismo público e esse tipo de coisa. Então, o que se faz com o dinheiro aí que foi aprovado aí em empréstimo, e, enfim, as declarações deles, o que ele explicou, no momento, pelo menos todos os vereadores presentes aí se deram por satisfeitos. Diego Oliveira informou que pretende entrar com um pedido de cassação do prefeito de Caratinga, Marco Antônio Junqueira. Ele afirmou que o chefe do executivo não vem realizando repasse mensal para o legislativo. Desde abril ele não vem passando o repasse do 10º para a Câmara Municipal. Para que as pessoas entendam e que às vezes não façam nenhum pré-julgamento, eu vou citar a questão federal. O Ministério Público, o Poder Judiciário, a Câmara de Deputados e o Congresso Nacional, eles recebem obrigatoriamente os recursos que são pagos por nós. Só que esses recursos eles não podem ir diretamente para o Ministério Público e assim sucessivamente. Todos os recursos eles são encaminhados para o Poder Executivo. Ele tem a obrigação, para não se tornar tirando, de fazer os repasses até o dia 20 de cada mês, sob pena de responder por crime de responsabilidade e também por infração político-administrativa. O município deve hoje para a Câmara Municipal R$1.300.000. Agora, coincidentemente, depois que eu protocolei o meu pedido e com medo e para fazer as articulações necessárias, ele depositou hoje 595 mil, se eu não me engano, que o presidente levou ao nosso conhecimento.